Bom, então vamos lá, pessoal. Eu acho que agora que terminou um grande relacionamento na mídia, um que provavelmente todos vocês conhecem, eu sei que as pessoas estão fazendo muito vídeo sobre o caso, de como é injusto e blá 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 blá. Mas o meu vídeo é para falar sobre algo que você não está vendo, tá? Porque enquanto todo mundo tá olhando para um foco, você deveria observar as coisas ao seu redor. E esse é o intuito do meu canal. Bom, hoje a gente não vai falar de como é trágico o final de um relacionamento. A gente vai falar sobre alpinismo social, ok? Então, como a gente sabe aí, vários relacionamentos terminam, começam, isso o tempo inteiro. E existe um tipo de relacionamento que é muito famoso nos dias de hoje, que é um relacionamento baseado em alpinismo social, ou seja, uma pessoa tem um grande poder aquisitivo, tem um grande poder, tá? E essa pessoa atrai outras pessoas que querem subir na vida, tá? Eu acho que esse é o termo mais simples que eu posso dizer sem ofender ninguém. As pessoas querem subir na vida através das outras pessoas, usando as pessoas como degraus, certo? Bom, então vamos lá. O foco desse vídeo é te informar que alpinismo social sempre existiu e, por incrível que pareça, os homens serão os próximos alpinistas sociais. E se você discorda disso, por favor, assista o vídeo até o final que você vai se surpreender com a conclusão. Inclusive, eu mesmo me surpreendi com a minha própria conclusão do vídeo. Vamos lá. O que é o alpinismo social? Buscar relacionamentos com pessoas de maior poder aquisitivo, tá? Muita gente considera isso oportunismo, e isso é uma prática que é como se fosse um networking em excesso, tá bom? É o networking em excesso. Você basicamente não vê nada de interessante numa pessoa, você simplesmente quer estar do lado daquela pessoa por algum motivo. Geralmente, motivo financeiro ou status, tá bom? Vamos lá. A cultura do alpinismo social. A normalidade ao longo dos anos era que pessoas de família rica casavam com outras pessoas de família rica, ou seja, o normal da nossa cultura sempre foi o casamento arranjado, tá? E esse padrão foi ficando obsoleto em diversos países. Hoje em dia, dá para falar que existe casamento arranjado só com a nata, tá? Só com a elite da elite, que não se mistura nem com o rico, tá? Porque a gente tem o pobre, o classe média, o rico e tem a elite, tá? A elite ainda eles casam entre si, beleza? Tem até aquela. A gente poderia até entrar em outros assuntos aqui de questões biológicas. Tem até aquela lenda, né, do sangue azul e tal, tal, tal. Mas enfim, não é interessante para agora. E como acontece o alpinismo social? Geralmente, uma mulher, tá? Eu tô falando aqui a regra, tá? Não é exceção, mas geralmente uma mulher busca um homem mais velho e de maior poder aquisitivo, certo? E duas perguntas que você provavelmente vai fazer agora é: Lucas, por que as mulheres? Bom, atualmente as mulheres têm as menores colocações no mercado de trabalho. Então dá para falar que hoje em dia, tá, em 2025, hoje em dia, os homens ainda têm mais dinheiro. E eu não tô falando aqui de homens no geral. Eu tô falando de homens da geração Millennium, por exemplo, que já passaram ali dos 30, 35 anos e esses estão com dinheiro no bolso, tá? Não tô falando de você jovem de 16 anos, com certeza não é você. Então, os homens mais velhos, isso acontece com homens mais velhos porque eles têm maior acúmulo de capital, tá bom? Então, basicamente, é reflexo da nossa sociedade atual. Até aqui nenhum problema. E aqui tem os relatos comuns que provavelmente você já viu em algum lugar, que é o quê? É o chefe que pega a secretária, tá? Então, vai ter lá um cara que ele é CEO de alguma empresa, dono, chefe de alguma empresa, ele é gerente e etc. E ele pega as funcionárias que têm o menor cargo possível, tá? E aqui vai ter gente que vai falar, pô, mas aí o cara é safado, não sei o quê. Mano, você tem que entender uma coisa. O cara, não importa se ele é safado, se ele é bonito, se ele é feio. Existe uma hierarquia dentro de uma empresa, tá? E
todo mundo que está abaixo nessa hierarquia faz favor para quem está em cima. Então, conceder o seu próprio corpo para subir de cargo ou para ter alguma vantagem é considerado um alpinismo social, certo? Eu tenho um exemplo de quando eu fazia faculdade, que é de um cara, tá? Eu não conhecia o cara, só conheci ele por fotos, mas eu conhecia a namorada desse cara. A namorada desse cara nunca traiu ele, nunca fez nada de errado. Só que é o seguinte, a história deles era mais ou menos assim. Eles saíram do interior, foram para São Paulo, tá? E ele trabalhava numa lojinha lá na periferia. Ele trabalhava numa lojinha, vendia capa de celular, carregador, essas coisas. E ele bancava a faculdade dela. Ela estudava comigo, obviamente. Então ele bancava a faculdade dela. Todos os custos, não era faculdade particular, mas todos os custos ele que cuidava. Então ele trabalhava na lojinha enquanto ela estudava. Adivinha o que aconteceu quando essa garota terminou a faculdade? Bom, pois é, ela deu um pé na bunda desse cara e foi viver a vida dela. Então, esse é um caso que acontece frequentemente. Inclusive, na minha vida eu vi mais de uma vez. Tem também a história de um cara que era caminhoneiro, ele rodava o Brasil inteiro e só via a mulher final de semana e ela fazia faculdade. Quando ela terminou a faculdade, deu o pé na bunda do caminhoneiro. Simples. Bom, e eu também já vi um relato na minha vida, tá? De uma menina que se aproximou de um cara que era o irmão mais novo, só que ela traía esse irmão mais novo com o irmão mais velho. Também alpinismo social. Por quê? Porque o irmão mais velho, ele tinha uns 5 anos a mais, ele, tipo, tava muito bem de vida. Enquanto o garoto estava apenas começando os estudos. Então esse foi o primeiro tipo de alpinismo sexual que eu vi na minha vida. E, porra, esse caso aqui, na época, todo mundo ficou espantado porque aconteceu bem na nossa frente. Aconteceu lá na periferia de São Paulo, onde eu morava, certo? Então esses aqui são relatos comuns e cotidianos do dia a dia, tá? E aí, pô, é óbvio que vão perguntar, tá, Lucas, mas só mulher faz isso? Não. E essa é a ideia desse vídeo, de que quanto mais o tempo passa, mais os homens irão fazer isso, tá? E vocês vão ver no final do vídeo. A motivação nem sempre é financeira, mas na maioria das vezes é. Por exemplo, na igreja, as pessoas tentam se relacionar com outras pessoas que possuem algum papel dentro da igreja. Você consegue entender que na igreja tem uma hierarquia? Vai ter, dependendo da igreja, né? Vai ter bispo, pastor, vai ter a galera que é da banda, vai ter a galera que canta, a que organiza evento, vai ter o cara que filma. Tem um monte de cargo dentro da igreja. É que se você bom, eu ia falar que se você não costuma ir, você não percebe. Eu também não costumo ir, mas quando eu vou, eu percebo esse tipo de coisa. E sempre que entra uma família nova na igreja, ou uma mulher, ou alguma adolescente, sempre existe aquela possibilidade daquele namoro arranjado entre as pessoas da igreja. Então, geralmente, vamos supor aqui que tem uma família lá que eles são da igreja. E essa família tem um filho. É um homem, uma mulher e um filho. Tá? E esse filho é da banda da igreja. E tem uma outra família que é a mesma construção. É o pai, a mãe e o filho. Só que esse filho não é da banda, ele só vai pra igreja, tá? Vai de vez em quando ali. Quando entra uma garota nova nessa igreja, a tendência é que a família dela tente empurrar ela pro cara da igreja solteiro que tenha mais cargo. É por isso que tem cara feio na igreja que tem namorada bonita. Porque ele tem um cargo dentro da igreja. E isso acontece na igreja e é o mesmo exemplo. O mesmo exemplo que eu falei do trabalho nas empresas. Cara, a igreja pode funcionar como uma empresa, dependendo do seu ponto de vista. Engraçado isso, né? Bom, isso é por causa da hierarquia. Então, nem sempre é beleza, dinheiro, tá? Nem sempre isso, mas por isso a solução. Mas eu vou colocar aqui, pensando aqui no caso do cara que quer ficar com mais mulheres, você tem que entender uma coisa. A solução para o homem que quer mulheres nunca foi a beleza. Vai ser o financeiro, o intelectual, o destaque social, um cargo de liderança.
tá? Por isso tem essa parada de que, pô, vou mudar meu shape e vou pegar todo mundo. Isso é mentira, porque o shape é um complemento. O shape no Zezinho da esquina não significa nada, mas o shape num pastor, num CEO de empresa, num gerente de supermercado é uma outra história, porque esse shape vira complemento de um cargo que já é alto, com vários subordinados em volta. Então, aqui você vê que as construções da sociedade, muitas vezes, elas são, de certa forma, até malignas, né? Porque você ali não está avaliando a pessoa em si, ou o bem que aquela pessoa faz para as pessoas ao redor dela, e nem mesmo que aquela pessoa acredita, tá? Você avalia outros aspectos que são, em essência, fúteis. A inversão de papéis. Era esse o ponto que eu queria chegar no vídeo. Por quê? Quem recebe a melhor educação nos dias de hoje? É o homem ou a mulher? Bom, nós sabemos que quem recebe a melhor educação são as mulheres, tá? Quem tem incentivo do governo para ocupar mais cadeiras na faculdade? São as mulheres. Quem tem incentivo do governo para ocupar mais cargos públicos? Inclusive, se tem uma mulher e um homem querendo ser policial, o teste deles é diferente, tá? Então, novamente, são as mulheres. Outra coisa, quem está deixando e trocando relacionamentos aos 20 anos para começar a se relacionar aos 35, se tornando carreirista? São as mulheres. Então você vê que pelo estilo de vida que nós levamos hoje, no futuro as mulheres terão muito mais cargos de poder do que os homens. Novamente, eu vou citar aqui a minha realidade, tá? Quando eu estava na faculdade, eu sempre observei que existem cursos onde tem mais mulher, existem cursos onde tem mais homens e existem cursos onde é misturado, certo? Então, quando eu cheguei na faculdade, eu vi que no curso de engenharia tinha 2 garotas e 30 caras. Nos cursos da área da saúde, era só mulher. E na educação física, por exemplo, era meio a meio. Cara, quando eu saí da faculdade já era totalmente diferente. A engenharia já não tinha nem 40 alunos, mas porque ninguém queria fazer engenharia. Mas, tipo, das 15 pessoas que se matricularam, metade já era mulher. A educação física, a maioria já era mulher, e na área da saúde não mudou basicamente nada. Era um monte de mulher e alguns gays. Então, eu sei pela minha experiência, pelo que eu vi na minha faculdade, em outras faculdades, tá? Em outras faculdades, que as mulheres ocupam a maior parte das cadeiras da universidade, pública e privada. Isso é uma coisa que eu posso te garantir. Lucas, você tem essa informação? Você tem a referência? Cara, se eu tiver que colocar a referência na tela, eu vou ter que tirar uma foto do meu cu, porque eu tirei a referência do cu. Só que eu vi acontecer essa parada. Se você faz faculdade, por favor, comenta aí. Comenta porque isso é um fato, cara. Isso é um fato. Então, se elas estão melhor qualificadas do que os homens, obviamente no futuro elas vão ter mais dinheiro. Certo? Ah, Lucas, não vai ser uma proporção igual é a de hoje, onde os homens têm a maior parte dos cargos de gerência. Eu também acho que não. Mas você tem noção de que, vamos lá, o alpinismo social, ele é praticado na maior parte por mulheres, tá? Porque os homens costumam ter mais dinheiro. Isso pelo que a gente viveu nos últimos 40, 50 anos, certo? Você tem noção que apenas uma modificação, a mudança de dinheiro. Lembra, o dinheiro troca de mãos. E em poucos anos as mulheres vão ter mais dinheiro que a maioria dos homens. Você concorda que em pouco tempo as mulheres serão melhor qualificadas, elas terão ainda mais auxílios do governo, ainda mais benefícios? Então o dinheiro vai trocar de mãos. Se o dinheiro vai trocar de mãos, por que diabos uma mulher vai ficar fazendo alpinismo social? As mulheres vão ter mais dinheiro. Vocês conseguem entender isso? E aqui a gente já consegue ver coisas como essa daqui, ó, que estão se tornando comum. Homem aplica golpe do amor em diversas mulheres e provoca prejuízos financeiros. 11 dias atrás. Só que por enquanto a sociedade ainda considera isso algo algo exótico, né? A sociedade considera algo exótico. Então você pode ver que esse vídeo tem 500 mil de views. Como se fosse alguma coisa exótica, alguma coisa espetacular. Não, na verdade, essa é a tendência.
a tendência de que as mulheres terão mais dinheiro no futuro e quem vai aplicar os golpes são os homens. Então você, cara, olha que absurdo. Vai chegar um tempo que você vai ver o golpe o golpe da barriga sendo aplicado por um homem em uma mulher rica. Você tem noção disso? Não vai ser o golpe da barriga, né? Vai ser o golpe da pica. Sei lá, mas enfim. A conclusão é que os homens serão os próximos alpinistas sociais. Então, eu já tive a oportunidade, na época da faculdade, de me relacionar com uma mulher que era mais velha. E ela tinha um poder aquisitivo, cara, absurdo, tá? Absurdo. Mas é claro, isso pra mim não importa muito. Mas assim, provavelmente você de 17 anos vai ter uma oportunidade de relacionamento com uma mulher de 35 mais durante a sua vida, tá? E cara, eu já tive essa oportunidade e vários caras já tiveram essa oportunidade de se relacionar com uma mulher mais velha e cheia da grana, certo? Só que aqui tem um porém. Aqui tem um porém sinistro. Os caras da minha idade, da minha geração e até mais velhos do que eu, eles poderiam se relacionar com mulheres mais velhas, só que não fazia sentido, porque eles mesmos puderam construir seu próprio patrimônio. Agora imagina o cara de 17 anos, ele não vai ter a chance de construir patrimônio porque o Brasil tá quebrado, o mundo tá quebrado. Então o alpinismo social para ele vai ser exatamente o que o alpinismo social foi para aquelas mulheres que sonhavam em casar com o príncipe encantado. As mulheres dos anos 90, 80, 70. O alpinismo social vai ser exatamente isso. Tipo, vai ser a chance do cara subir na vida. A única, porque as outras o Estado já tirou. Olha que loucura. Mas enfim. Vamos fazer o cálculo do amor, o cálculo dos relacionamentos. Jovem da geração Z, sem emprego, país quebrado, salário mínimo uma bosta. Mais mulher da geração X e Y solteira, sem filhos, carreirista, com dinheiro sobrando. Vai dar match. Não tem jeito, vai dar match. Isso aqui é um fato, rapaziada. Vai dar match. Entendeu? Outra coisa. E isso eu já. Olha que loucura. Olha que loucura. Isso eu já comecei a notar pelo seguinte. Olha isso aqui. Os filmes, cara. Antes, o estilo de filme favorito das mulheres era a mulher balconista que se apaixona pelo homem rico. Aí o homem rico vai e muda a vida dela. Esse era o estilo de filme favorito das mulheres há 7 anos atrás, mais ou menos. Tá? 7 anos atrás. Agora, o estilo de filme favorito que mais sai, o roteiro, o storytelling mais fudido que tá saindo atualmente é o seguinte: mulher mais velha se apaixona por homem X anos mais novo. Cara, faça uma pesquisa, abre a sua Netflix. Se liga, saiu ano passado, tá? Anne Hathaway vive romance com um cantor de 16 anos mais jovem em novo filme. Procura esse estilo de filme aqui na internet. Esses portais de fofoca, o UOL, sites de review de filmes, eles já têm listas e listas. Mulher mais velha, homem mais novo. Isso, cara, olha que absurdo. Isso é um gênero de filme. Você tem noção de que existe um estilo de filme chamado comédia romântica, e dentro de comédia romântica já existe um estilo de filme que é mulher velha, homem novo? Você tem noção? E aqui, uma outra coisa que não estava no roteiro e que eu lembrei agora. Quando eu era jovem, a gente estava começando a utilizar a internet. Tinha um estilo de filme de comédia romântica que era o seguinte: era o romance virtual, o romance de internet. Por quê? Porque a gente ainda estava descobrindo essa história de internet, de redes sociais, etc. Então isso aqui era um subgênero. Desculpa aí, com certeza essa palavra tá errada, mas eu vou colocar subnicho porque aqui eu vou acertar. Era um subnicho, certo? Isso aqui era um subnicho. Da mesma forma que essa parada de mulher mais velha com homem mais novo, hoje em dia já é um subnicho também. Você consegue entender que os filmes,
eles são programação preditiva? Não, aqui eu vou ter que mostrar, vamos voltar aqui. Você vai no canal do Viajante, um cara que a maior parte do tempo fala merda, mas às vezes ele fala algumas coisas interessantes. Você vai achar um vídeo aqui falando de programação preditiva, como você é manipulado todo santo dia. Nesse vídeo aqui eu te explico que os filmes saem na mídia baseados numa perspectiva futura da sociedade. Então, por exemplo, quando sai muito filme de alienígena, você pode ter certeza que o governo dos Estados Unidos vai soltar alguma coisa. Ah, descobriram um mistério na Área 51, entendeu? Por quê? Porque isso faz a população corroborar com a tese do Estado, certo? Então, se a gente está vendo que existe uma manobra de Hollywood para soltar essa tendência de filme, é porque é isso que vai acontecer. Isso é programação preditiva. Eles te acostumam com um assunto, tá? Para que quando ele aconteça na sua realidade, você não fique abismado, pasmo, em pânico, tá? Eles te treinam antes. O Hollywood te treina antes do fato acontecer, certo? Então você pode assistir esse vídeo aqui que é bem interessante. Bom, pessoal, mas por esse vídeo é só. Lembre-se, aqui eu sou um cara que eu só conto as coisas que eu observo na minha frente, tá? Com a minha experiência de vida. E sim, eu sei que esse vídeo vai gerar muito hate, muitas pessoas vão me odiar, as mulheres vão querer tacar fogo na minha casa, e tá tudo certo. Mas, se você quiser apoiar o meu trabalho, aqui embaixo tem o link da minha comunidade. Lá também tem tutorial como comprar Bitcoin e todas as outras coisas que eu falo aqui nesse canal, tá bom? E aqui embaixo você também encontra o link dos meus cursos, que é de inteligência artificial e de como trabalhar com YouTube. Não sei se você já me conhece, mas eu tenho vários canais aqui no YouTube que me geram renda, e eles permitiram que eu pudesse trabalhar de forma remota, falando merda na internet. Mas bom, pelo menos é uma merda que faz sentido. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.